Olha, por que lidar com o desconhecido, Marcos? Para uns é instigante, para outros um terreno ardiloso. Né? Por quê? Esse comportamento pode ser um fator, né, para a gente identificar aí um bom líder? Sim, sim. Mais uma vez a gente volta lá na programação mental que a pessoa tenha, né? O somatório de experiências que as pessoas tiveram quando eram adolescentes, quando eram crianças. Normalmente, quando você vê uma situação nova, uma situação diferente, se você pegar um público, sempre vai ter um que vai se jogar na frente, de peito aberto, e vai dizer: eu me garanto, eu vou na frente. Não tenho medo. Não tenho medo. Isso é desconhecido para mim, mas eu encaro. Essa pessoa, durante a vida dela, ela não disse isso no primeiro desafio grande da vida dela, não. Ela foi automaticamente pegando desafios menores durante a vida e dizendo: eu consigo. De repente ela começou, essa líder de hoje, eu vejo nas empresas, isso é muito comum. A maioria dos presidentes, diretores de empresa, eles falam que começaram como office boy numa empresa. Porque hoje mudou, mas antigamente as empresas, o cara entrava numa empresa como office boy e ficava nela 20, 25 anos. Né? Hoje a rotatividade de baixo, né? Até chegar a presidente. Então hoje não, hoje a rotatividade está alta, então não temos mais esse cenário. Mas, de repente, o desafio de um presidente de uma GM, de uma empresa Hyundai, de uma empresa gigante dessa aí, de uma empresa reconhecidamente grande, talvez o desafio dela no início da carreira dela foi grampear ou furar um bloco de papel, quando era office boy. Ou então o desafio dele foi ir numa junta comercial e resolver um documento para a empresa. Então, todo mundo tem que começar com desafios menores. Você é uma cozinheira de mão cheia, você faz pratos maravilhosos, é uma chefe já aí de experiência própria, uma chefe autodidata, né? Então você sabe que para você fazer um prato, o seu primeiro desafio foi aprender a cortar uma cebola, cortar uma tomate. Sabe que eu aprendi a cozinhar assim, ó, depois dos 20 anos? Olha só. É verdade. Isso é uma prova de que sempre tem tempo para começar a aprender algo. Mas, por exemplo, para mim, de repente, pode ser um obstáculo cortar uma cebola, né? Aí eu vejo um chefe lá fazendo um prato maravilhoso para mim, mas aquele mesmo chefe teve a mesma dificuldade que eu tive, só que a diferença foi o seguinte: o propósito dele, lembra da palavra propositação? O propósito dele, quando ele foi cortar a cebola, ele se via chefe. O meu propósito, quando eu vou cortar uma cebola, talvez seja: eu vou ter que cozinhar hoje porque não tem ninguém em casa. Então eu não tenho um propósito, né? Mas ele tem, porque o sonho da vida dele era ser chefe. Então, cortar uma cebola para ele não era o desafio maior da vida dele. Então, o líder, ele nasce naturalmente dessa coragem. É verdade, é um passo importante, é a coragem de querer fazer e assumir a dianteira. E eu acho engraçado, tem uma frase que diz assim, que o líder, ele é sempre o primeiro a ver uma paisagem, porque os outros estão atrás. É verdade. Ele chega e vê primeiro. Ele pode ser o primeiro a machucar, a se quebrar, né, a enfrentar aí grandes problemas e dificuldades, mas ele é o primeiro a ver a paisagem. Exatamente. Ele chega primeiro, inclusive ele chega primeiro mentalmente, porque todo líder é um sonhador também. Sim. O líder, ele já se projeta, olha, para onde a gente vai. E outra coisa, eu não tenho nada também nada contra ser liderado. Por exemplo, na minha casa tem hora que o assunto é pertinente a mim, eu sou um líder. Na hora que o assunto é pertinente a minha esposa, ela é a líder. Às vezes o meu filho, quando crescer, ele que vai ser o líder da casa naquele assunto. Eu acho que a liderança ela tem que ser flexível, né? Nós às vezes vivemos numa cidade machista. Nós podemos ter, você aí, esposa, que o maridão não dá voto, né? Não acredita em você. Eu vou falar isso para ele, pede para ele entrar aí que eu vou dar um recado para ele. Tem assuntos, amigo, que é melhor sua esposa ser líder, viu? Baixa a bola, deixa ela ser líder, porque o resultado vai ser melhor do que se você fosse líder. Deixa ela tocar algumas vezes o assunto, porque a vantagem vai ser melhor para a família. Eu sou bastante bem resolvido com isso. Se a mulher tiver que mandar, se alguém tiver que mandar, não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem nada. O que importa é se o cara tem ou não aquela competência para ser líder. Se for, acabou. E isso está pirando as empresas. Porque você vê um cara que tem 20 anos numa empresa e acha que tem que ser líder porque ele tem 20 anos de empresa. Aí chega um jovem recém-formado, às vezes que nem fez uma universidade, mas que tem uma atitude de liderança e é reconhecido pelo grupo.
assume a liderança e essa pessoa que tinha 20 anos na empresa fica frustrada porque o outro assumiu o lugar dele. Como acontece isso? Como acontece isso? E aí está aí sentado de repente assistindo o programa frustrado. A resposta é o seguinte: ele tem mais competência, ele tem mais cacife do que você, infelizmente, para ser o líder. Então, vai ter assunto que você vai ser o líder. Então, automaticamente, as pessoas vão reconhecer em você uma liderança. Eu não vejo problema nenhum, né, das duas pessoas tomarem decisões importantes pela empresa. Sim, claro. Né? Claro. De você ouvir, às vezes, o teu colaborador de uma forma de você resgatar o que ele tem para te dar, o que ele tem para dar para a tua empresa de melhor. Todo mundo sai ganhando.